Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, amém? Meu nome é Isaac, estou pregando aqui todas as noites. E nessa noite especial nós vamos meditar rapidamente sobre algo extraordinário que Jesus faz, que é encontrar perdidos, as marcas de Jesus naquilo ou naquele que está perdido. Veja, na praia de Itamaracá, em Recife, um casal recém-casado, brincando ali com os amigos, o rapaz brincando de lutinha com os amigos, perdeu a aliança. 6 meses de casamento só. E aí procura a aliança, procura. Ficaram horas procurando a aliança ali na areia da praia. Não encontraram, os amigos foram embora, ele continuou procurando. Muito triste, foi para casa e falou: a gente vai trabalhar essa semana, final de semana que vem. Voltamos com a família e os amigos para procurar. E voltaram. Gente, trouxeram pá, ancinho, um monte de coisa para procurar. Demarcaram o território e foram revirando a areia. Não encontraram. 6 horas de trabalho debaixo do sol. Alguém falou: rapaz, desiste. Tu não vai achar, muito grande aqui. E ele falou: não, final de semana que vem eu vou voltar com um detector de metais. Pense num homem obstinado. Um amigo chegou a comprar outra aliança para ele e falou: acaba com essa história, está aqui, estou te dando outra. Ele agradeceu e falou: olha, você não está entendendo, não é o valor financeiro. Eu e a minha esposa nos conhecemos desde pequenininhos. Essa aliança nos acompanhou, tem história, tem significado. 15 dias depois de ter perdido, volta a equipe, agora com um detector de metais, um técnico ali. Chegaram às 3h30, por causa que é o momento que a maré está mais baixa. E começaram a trabalhar. Amanhã veio, a maré subiu. Depois de muito esforço, encontraram a bendita aliança. Foi tão importante que saiu lá no portal do G1 essa notícia. E perguntaram: mas por que isso? Por que todo esse esforço? E ele falou: é que vocês não estão entendendo. Isso é a nossa história. Quem já perdeu um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, você não mede esforços, não é verdade? Quantas famílias ficam imprimindo aí, colando nos postes, nos muros, na rua, e sai perguntando no mercado, na padaria: você viu um cachorrinho assim? Eu posso te dar outro gato. Gato é tudo igual? Não, não é tudo igual. Tem valor. E no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1-7, Jesus conta a história de alguém que perdeu uma ovelhinha. Ah, e ovelha é tudo igual, gente. Não. Aquele homem, o texto diz que tinha 100 ovelhas, e ele perdeu uma. Veja, é uma perda mínima. Perder uma em 100, você tem mais 99. Eu não sei quanto custa uma ovelha aí no câmbio oficial, mas ele tem 99. É uma perda de 1%. Vale a pena o esforço, e o texto diz que esse homem, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, deixou no deserto as 99 e foi em busca da que se perdeu até encontrar. Até encontrar. O destaque desse verso, preste atenção em mim, é essa frase: o limite da procura é até encontrar. Veja, o texto não diz que ele vai em busca da que se perdeu até ele se cansar. O texto não diz ele vai em busca da que se perdeu até amanhecer o dia. O texto não diz ele vai em busca da que se perdeu até que alguém compra outra e substitui. Não, o limite da procura é até encontrar. Esse texto, gente, é um texto maravilhoso. As crianças conhecem essa história. E por que Jesus contou essa história? A gente volta para o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. E o verso 2 diz: fariseus e escribas murmuravam dizendo: esse aí recebe pecadores e come com eles. Então você tem 2 grupos: um grupo de pecadores que se aproxima para ouvir, e ouvir aqui tem um sentido de ouvir e se submeter, e um outro grupo de santos, aos seus próprios olhos, que se aproxima para reclamar, para murmurar e questionar o fato de Jesus receber pecadores. E é por isso que Jesus conta essa história, para responder essa crítica. E o interessante do texto, voltando para a história em si, é que Jesus fala que o homem que possui as ovelhas,
as 100 ovelhas, ele pessoalmente vai atrás da que se perdeu. A gente não sabe mais detalhes de quem é esse homem, de que hora que foi isso. Geralmente é no final do dia, conta-se as ovelhas e ele vai contando. Uma, duas, faltou uma. Final do dia. Muito provavelmente o período da procura foi à noite, no meio das pedras. Ah, pastor, aqui diz que ele deixa as 99 no deserto. Ó, você que é crente, no deserto, você que é crente há mais tempo, experiente, talvez conheça um hino bem antigo, que diz assim: eram 100 ovelhas presas onde, gente? Aí, ó, isso denuncia a idade, isso aqui é do tempo, acho que foi Noé que criou esse hino aí. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou, isso é um clássico, né? Eu amo esse hino eu conheço desde pequenininho. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. Aí vem o refrão: as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Maravilhoso o hino, só que o texto não fala nada disso. Não foi no aprisco que ele deixou as 99. O texto diz que ele deixou no campo, no deserto. A palavra grega é ermo. Pastor, quem é que leva a ovelha para o deserto então? A palavra deserto, na sua cabeça, é areia, né? Na Bíblia, a palavra deserto, ermo, em grego, é um lugar onde não mora ninguém. Não é só areia. É um lugar inabitado. Então, um lugar onde não tem ninguém, mas tem vegetação. E ele deixou lá. Não tem aprisco, não tem cerca, não tem seguranças, não tem outros pastores. O próprio dono, pessoalmente, arrisca a sua propriedade para ir em busca da que se perdeu. Gente, isso é Jesus purinho. Isso é o evangelho do começo ao fim. Houve risco, sim, Senhor, houve risco. E ele foi atrás pessoalmente. Ei, ele não manda ninguém ir. Jesus não terceiriza a questão. Ele pessoalmente vai atrás da que se perdeu, com risco. E eu tive a curiosidade de pesquisar quanto pesa uma ovelha. Sabe quanto pesa uma ovelha? Em média, uma ovelha normal, 80 a 120 quilos. E por que é importante saber disso? Porque quando a história continua, versículo 5 diz que quando ele a encontra, porque ele a encontra, ele a coloca sobre os ombros, cheio de alegria. 120 quilos, 100 quilos nos ombros. Veja, se você virou uma noite procurando uma ovelha, a minha gatinha, tem uma gata chamada Ágata. Uma gata chamada Ágata. Ela já fugiu 3 vezes. Numa das vezes ela fugiu uma noite chuvosa, lá no interior do Paraná. E eu pensei assim, amanhã eu procuro. Aí eu olhei para o lado, minha filha chorando. E minha esposa olhando para mim assim. Amanhã não? Eu falei, mas aqui só tem mato, aqui eu moro bem no interiorzinho mesmo. Só tem mato, do lado da minha casa uma plantação de milho. Gente, cenário de filme de terror, milharal. Eu vou atrás de um gato. Vai. E lá vou eu na chuva atrás do gato. E procurei, e volto para casa. Tá bom, vou de novo. E vou com o carro, e acendo o farol do carro, e saio na chuva todo molhado. Nada desse gato. Eu confesso, eu desisti, voltei para casa, minha filha chorou até dormir. E eu orei, ela orou na verdade, E ela fez uma promessa para Jesus. Se o gatinho voltar, eu prometo. Aí fez uma promessa lá bem simples, né? Eu prometo que, sei lá, não vou mais comer chocolate, alguma coisa assim. Não é tão simples, né? Não é tão simples. E não é que 6 horas da manhã na janela de casa, eu abri a porta, o gato entrou, a gatinha entrou, toda machucada, brigou, foi atacada, não sei o que ela fez, toda suja. Toda suja. Eu estava alegre, mas eu lembrei do que eu passei por ela. E me deu vontade de dar um chute naquele gato, sabe? Mas eu contive o meu ímpeto. E eu imagino você a noite inteira procurando uma ovelha que se perdeu. Gente, a ovelha é um animal muito simples. Um animal, para usar uma expressão lá do interior de Minas, um animal meio tonto, meio bobo.
Se você vir à noite procurando uma ovelha, você não coloca nos ombros, você sai chutando essa ovelha assim, vai, e tocando ela assim, ó. Olha o trabalho que você me deu. E você vai blasfemando e xingando essa ovelha até chegar no destino. Ele coloca no ombro, gente. 100 quilos, 120 quilos. Você já entendeu a ilustração? E ele faz isso com alegria. Sabe por que ele encontra? Porque ele conhece. Ele conhece. Não é um número, não é uma estatística, essa ovelhinha tem nome para ele. Ele conhece, ele sabe a necessidade dela, ela está ferida, está machucada, e ele a leva com alegria, diz o texto. E o versículo 6 diz que ele leva para casa. Reúne os amigos e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Eu já estou indo para o final aqui, preste atenção no pastor. Sabe quem é essa ovelha? Sabe quem é essa ovelhinha? É você, sou eu. Essa ovelhinha rebelde que dá trabalho para o pastor. Essa ovelhinha rebelde que trouxe um risco, um custo pessoal para esse pastor. E o pastor não é o pastor Rafael, que é um homem de Deus que cuida dessa comunidade aqui. Ele também é uma ovelhinha de Jesus, que dá trabalho para Jesus. Veja, você e eu somos essa ovelhinha, gente. Nós saímos do meio, do lugar onde ele esperava que a gente ficasse. E a gente acha, na nossa opinião, um lugar melhor. Mas ele vai atrás, ele pergunta, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele cola cartazes nos postes. Ele vai no meio das pedras. Ele desce e sobe montanhas. Não existe buraco tão fundo que você tenha caído, que a graça de Jesus não consiga te alcançar lá embaixo. Ele não mede esforços para encontrar você. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele não a leva de volta enxotando, jogando pedras, ele a coloca nos ombros. É desconforto, é pesado para ele. E um detalhe aqui para a gente fazer a reflexão final. Ela se perde no deserto, no campo, ou deserto, no ermo. Ele vai atrás, a encontra, coloca nos ombros, e o texto diz que ele não leva para o lugar onde ela se perdeu. Ele leva para casa, é outro lugar. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque esse pastor não se ajusta à expectativa equivocada da ovelha. Ele não fala assim, você quer ficar aqui, nesse lugar, nesse pedregulho? Muito bem, ok. Então eu vou limpar esse lugarzinho, seja feita a sua vontade, tá, ovelhinha? Não. Ele sabe que ela não pode ficar ali. Será que você consegue nessa noite se identificar com essa ovelha? E reconhecer, Senhor, eu achava que eu sabia o que era melhor para mim, mas não tem dado certo. Eu abro mão daquilo que eu penso. Me carrega, Senhor. Me leva. Não respeite a minha opinião, porque a minha opinião só está dando errado. Me leve. Sabe o que vai acontecer se você se submeter assim? Ele vai pegar você no colo e vai levar você para casa. Ele chega em casa e ele faz uma festa. E ele convida os amigos. Celebrem comigo, porque eu achei a minha ovelhinha perdida. Meus irmãos, esse sermão eu fiz para pregar para criança, sabia? Mas está todo mundo olhando aqui, ó. Vocês estão bem atentos. Porque a gente é criança. Nós somos os filhinhos. A gente dá trabalho para o papai. Você se identifica, pastor, eu tenho 88 anos, não interessa. Você é a criancinha do papai. Você continua dando trabalho. Há mais tempo você dá trabalho para ele. Mas ele sempre vai atrás de você. Sempre foi. Desde que você era pequenininho, pequenininha, ele sempre foi atrás de você. Um dia eu me perdi em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu queria sair da cidade, estava num bairro, na periferia ali, na borda da cidade, e queria pegar a rodovia para voltar para minha casa. Fui seguindo o GPS, e quando chegava perto da rodovia, o GPS falava,
vire à direita. E eu virava à direita. E saía na mesma praça que eu estava. Vamos de novo. É aqui mesmo, vire à direita. Virei à direita. Dava para ver a rodovia, gente. E eu falei, gente, eu sou de BH, eu sou de Belo Horizonte, eu me perdi em Bragança Paulista. Com todo respeito, pessoal de Bragança Paulista. Uma cidade linda. Mas criado no sul do Pará e em Belo Horizonte, eu não vou me perder em Bragança, né? Questão de honra. Errei 3 vezes. Até que eu resolvi parar. É aqui que eu estou errando. O que eu estou errando? Olhei o GPS, vira à direita. Mas a rodovia está aqui. Eu estou vendo a rodovia lá. De frente para mim, olhando um pouquinho para cima, uma placa gigante, com uma seta para a esquerda, rodovia. Aí o GPS parece que não está atualizado. Eu tive que olhar para cima, e o sinal bem grande falando, aqui meu filho, é do outro lado. E eu olhei, era noite, essa rua não vai dar em nada. Está escuro ali, mas eu vou confiar nesse sinal. E fui, não tinha uma viva alma na rua. Quando eu botei a ponta do carro naquela rua escura, 20 metros depois, a avenida lá embaixo. O caminho de casa, o caminho para voltar para casa. Você é inteligente, já entendeu a ilustração, né? Há quantos anos você tem dado voltas, hein? Há quantos anos você tem ouvido sugestões, várias vozes, vai por aqui, vai por ali, e você não sai do lugar? Há quantos anos você tem estado numa situação de confusão, tem sentido esse vazio? Eu convido você nessa noite a olhar para cima, tem um sinal bem grande apontando, ei, esse é o caminho, ande nele. O caminho de volta para casa. E o mais bonito nessa história, gente, é que quem colocou esse sinal para você foi o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então nessa noite, o apelo é, o reino de Deus valoriza os desvalorizados. No reino de Deus, todos nós temos importância. Jesus faria tudo de novo, por uma pessoa apenas. Porque nunca é uma pessoa apenas. No reino de Deus, todos nós somos a ovelha, atrás da qual o Senhor vai. Ouça Jesus te chamar nessa noite, não importa o que você fez, quão longe você foi, apenas volte para casa, permita-se ser encontrado, encontrada pelo bom pastor. Não importa como você está, não importa o prejuízo que você deu, apenas volte para casa. Eu quero você assim, eu quero você arranhado, eu quero você arranhada, eu quero você machucado, eu quero você mancando, eu quero você sujo mesmo. Sabe por quê? Porque eu quero você. E eu vou curar você. E quando te perguntarem depois, ei, como é que foi que você encontrou Jesus? Sabe o que você vai responder? Eu nunca encontrei Jesus. Foi Jesus que me encontrou. Amém? Meus irmãos, o perdão tem um nome. A esperança tem um nome. Vida eterna tem um nome. Amor tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Será que eu estou falando aqui para um pai, para uma mãe que está se sentindo perdido? Será que eu estou conversando com alguém lá em casa, que está assistindo, que está se sentindo perdido? Jesus te encontra nessa noite. Quantos nessa noite querem ser encontrados por Jesus? Quero ver a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Deus poderoso, aqui estão os teus filhos, as tuas ovelhinhas. Nessa noite, nessa simples história contada pelo Senhor, nós nos identificamos com ela. Nós somos o motivo pelo qual o Senhor chorou. Nós somos o motivo pelo qual o Senhor se encarnou, sofreu aqui, morreu. Mas também nós somos o motivo pelo qual o Senhor ressuscitou, voltou para o céu e prometeu voltar para nos buscar. E aqui estamos nós, entregando tudo que nós temos, tudo que nós somos em tuas mãos. Carrega-nos, Senhor, em teus ombros. Leva-nos para casa. Nós oramos nesse lindo nome, o nome de Jesus. Amém.